De volta com o nosso Você Bonita para tudo que você está fazendo, que o assunto agora é muito interessante. Falar de medicina quântica, né, de toda essa ciência quântica, é algo que mexe muito com a gente, porque são informações que a gente tem observadas, claro, que dão certo já há muitos anos. No entanto, nós não enxergamos, por isso tão difícil compreender. E hoje, a gente está recebendo a doutora Elisângela Parron, que é odontologista, pós-graduada em medicina integrativa, para falar dos testes e do exame da biorressonância, que está aqui ao lado e já já nós vamos mostrar ao vivo para vocês. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada, é um prazer tê-la aqui. Que bom. Olha, quando eu digo que o assunto é intrigante, é porque, de fato, vocês trabalham com energia, Isso. com a questão da água do nosso corpo, né? Então, não é nada palpável, mas que faz tanto sentido quando eu escuto ou quando eu leio. Até para começar o assunto para o pessoal de casa, então, entender o que a gente entende, então, por esses estudos e por essa medicina quântica. Bem-vinda. Obrigada. A biorressonância o assunto ele é polêmico e é difícil porque não é palpável, como a Carol falou, né? Quando você fala da biorressonância, eu vou começar dizendo dos sentimentos, porque nenhuma doença começa no plano físico, né? Tá. Todo mundo tem uma sensação de que não está bem aquele dia. Então, quando as suas células se modificam, essa corrente eletroenergética, você tem a percepção do que está acontecendo. Mas você, eu acho que eu não estou muito disposta hoje. Eu acho que eu comi alguma coisa. Sempre vai para esse plano. E essa sensação já é a biorressonância. Tá. Porque é uma modificação das suas células. Eu adoro dar esse exemplo. Eu não tenho pet em casa, mas para quem tem pet, né? Todos nós temos um campo eletromagnético energético celular, né? Eu posso estar aqui, entrar alguém aqui atrás e eu perceber que alguém entrou, mas eu estou de costas. Como é que eu vi? O meu campo captou essa pessoa que entrou. Tá. O pet sabe que horas que a pessoa vai chegar. Sim! Né? Faz sentido. Eles ficam na porta já assim, ó. Isso. Isso tem relação com isso? Tem relação. E às vezes você está 10 quarteirões e o pet já está pulando. Não é verdade? Porque ele tem esse campo eletromagnético celular. Então ele consegue ressonar com isso. Dos animais, eu acredito que eles são mais longos, os nossos são um pouquinho mais curtos. Tá. Então quando eu falo isso, acho que é mais fácil de trazer para a pessoa. Por isso que eles captam a energia da casa e quando fica doente fica também, é nesse sentido. É isso mesmo. Outra situação, né? Eu tô aqui conversando com você, mas de repente alguma coisa me chama a atenção e eu olho. É porque ela estava olhando nos meus olhos. Então eu entrei em uma ressonância com ela. Tá. Entrar em ressonância é entrar no mesmo sistema. No mesmo sistema. Então, Carol, não é algo espiritual, tá? Não é algo palpável, mas é algo da nossa existência, né? Quantas vezes a nossa mãe liga e você estava precisando de falar com a mãe aquele dia? Entendi. Carol, estava pensando em você, me ligou. Várias vezes. Pronto. É isso. É fácil de entender a biorressonância quando você vai para esse campo. E aí, hoje vocês chamam isso de medicina quântica. Isso. Que ela pode vir, então, como mais um braço para tratar aquele paciente. Então, não quer dizer que outras formas de tratamento ou do uso de medicamentos, quando necessário, vão ser deixados de lado, mas sim uma soma. Isso. É um exame complementar que agrega e é muito positivo. E como a gente já havia comentado, esses exames, eles sempre vão coincidir com o plano. Né? Então você faz lá uma série sérica de exames com 60 solicitações. Quando você pega uma biorressonância, você consegue testar alimentos, metais, intoxicações, órgãos, doenças. Cada testador, que depois a gente vai mostrar ali, tem um marcador ali, tem uma frequência marcada. Porque tudo é frequência. Essa mesa é frequência, mas ela é a diferença desse copo, que é frequência também. Tá. Pronto. Não tem aquele cara que canta e quebra a taça? Por frequência. Entendi. Ele entra em ressonância com aquele material, com aquela matéria que tem uma frequência marcada. Você sabe que uma vez a gente fez uma pauta que Glaucia até me lembrou, que nós trouxemos os alimentos e aí a gente falava dessa frequência dos alimentos. Foi isso, né, Glaucia? Isso. E aí logo, juntando então uma coisa com a outra, através do que você vai mostrar hoje, a gente consegue, por exemplo, identificar até criança, enfim, adulto, se tem predisposição para algum tipo de alergia alimentar, tudo isso. Sim. Carol, a predisposição, olha só que bacana, predisposição, então já existe.
Sim. Então já está marcado no seu campo. A nutricionista falou super bem e eu estava até com vontade de entrar ali, eu brinquei, porque o assunto integra demais, né? Então quando ela disse, não é porque a sua mãe tem, porque o seu pai tem que você terá. Então, isso é o campo epigenético, né? O que o papai e a mamãe doa é genético. As frequências que a gente adquire para interagir com a gente é epigenética. Então, se todo mundo... Ah, mas na minha família todo mundo tem. Se todo mundo comer aquele tipo de alimento, tiver aquele tipo de sentimento, porque os sentimentos têm frequência. Ah, entendi. As cores têm frequência, né? Tudo tem frequência, tudo tem frequência, é do universo, foi Deus que criou, então tem frequência. Agora uma pergunta antes da gente ir lá mostrar ao vivo. Como é que é para vocês essa questão da pandemia e do Covid? Pensando nesse campo aí de frequência. Nesse campo de frequência, o que é negativo é esse inconsciente coletivo que leva por uma massa, né? O estresse. Esse estresse, esse medo, essa insegurança, isso cria uma frequência muitas vezes não positiva, né? Eu não medito, mas eu oro. E quando a gente ora, a gente leva a nossa frequência mais alta. E pode ver que quem termina de meditar ou de orar, sente aquela leveza. Sem dúvida. Mas quando você fala que o cachorrinho foi atropelado, que o vizinho falou mal do outro, baixa a sua frequência. Que alguém... se foi. Isso, né? Entendi. Você viu depois do anúncio aqui, todo mundo ficou mais, né? É uma frequência triste, uma frequência... Então, tudo é marcado por frequência. E isso é ciência, isso é marcado pelo Criador do Universo, tá? Existem pessoas que conseguiram chegar nessas frequências. E a biorressonância traz isso pra gente como entrar no seu campo, que ele existe, e medir se você está ressonando ou se você está dissonando. De uma forma mais simples, se você combina ou se você descombina, não seria nem não combina, tá? Porque isso, nós somos orgânicos, então as nossas células, elas mudam todo o tempo. Então você pode não ressonar naquele momento e num outro momento você passar a ressonar, tá? Entendi. Fantástico, né? Vamos acompanhar ao vivo, então, doutora, por favor, vou te pedir. Já vamos. Vamos para lá encontrar a Juliana Moreira, bem-vinda. Vamos levar nossa aguinha, pode levar. Posso levar? Também vou levar. Aí, doutora, você vai ficar desse lado, porque, gente, olha que interessante, durante o tempo que a gente foi pro intervalo, bem-vinda, Ju. Obrigada, deixa eu passar aqui por trás, ó. Fique à vontade. O copo de água pode dar algum problema aqui? Não, né? Não, acredito que não. A gente tava, a doutora tinha que colocar e explicar o porquê da forma como você vai fazer na Ju essa biorressonância. Isso. Porque ele tem relação, então, com... com os polos da Terra, com o equilíbrio da Terra, norte e sul. Então, a Juliana tem que estar posicionada para o norte e eu tenho que entrar numa glândula dela que é o timo, que é a glândula que faz o equilíbrio energético celular. Ju, vou te pedir para ficar do lado da doutora, então, bem-vinda. Eu consigo falar um pouquinho dos metais? Super, o que você quiser. Porque o teste, isso aqui eu só trouxe de exemplo algumas caixas, existem muitas caixas, tá? Eu não sei exatamente quantos tem aqui, mas o teste que um profissional pode fazer, ele pode usar uma caixa, mas na nossa clínica a gente chega a fazer 400, 500 frequências no mesmo teste. Uau! Tá? A Juliana é paciente, ela está em tratamento. Olha só. Então ela já vai ressonar um pouco menos, porque alguns já foram eliminados. Entendi. Como o assunto é metal, né? Porque as pessoas ficam muito preocupadas com alimento, com toxicidade de alimento, mas o metal ele é super importante porque ele é inorgânico e nós somos orgânicos. Então, a partir daí você já entende que não funciona. Os metais pesados. Os metais pesados. Tá. Vamos dar um exemplo. Quantas mulheres já não colocaram um brinquinho e deu uma inflamaçãozinha e saiu uma aguinha? Aquilo é uma dermatite. Né? Aquela dermatite foi causada provavelmente pelo níquel que tem na bijuteria. Entendi. E você pode níquel? Não, você é orgânico. E o níquel é inorgânico, então causa, não é uma alergia, é que o seu corpo não quer mais. Ele tolera uma dose, mais que aquilo não. Entendi. Entendeu? Mas a gente, no geral, pode usar, ainda que por um período curto ou não. O ideal é que a gente não tenha nem contato, nem tópicos, enfim, da pele. Vocês falaram de processo inflamatório, né? Enquanto menor o processo inflamatório, melhor a condição do seu corpo regenerar daquele problema que você está tendo. Então, vamos supor, eu estou hoje com uma dor de cabeça. Se eu comer errado, eu vou promover processo inflamatório. Então, vai dificultar o meu corpo cuidar da dor de cabeça. Eu costumo dizer assim, como se fosse vários soldadinhos. Eu tenho 1000 soldadinhos. Se eu tenho que cuidar de metal pesado, dor de cabeça, órgão, vai dispersar os soldadinhos. Então, fica difícil de você trabalhar com tudo aquilo. Então, dê condições para o seu organismo, né?
eu geralmente não uso maquiagem. Né? Hoje eu estou maquiada, então tudo bem, de vez em quando ok. Entendi. Mas uma toxicidade acumulativa. E isso, Carol, é individual de cada paciente. Um pode ter mais chumbo, outro pode ter mais níquel, outro pode ter mais titânio. Tá. Depende do paciente, entendeu? E aí, doutora, você comentou que aqui a gente tem um campo energético. Isso, super bom. Meninos, vocês imaginam? Todo dia a gente recebe isso aí. Quando eu falo que não é para qualquer um trabalhar em verdade, televisão ao vivo todo dia, é porque é verdade. Então, você até já colocou umas plaquinhas aqui que dão uma equilibrada nesse campo. Isso, eletromagnético. Tá. Porque a gente tá com televisores, a gente está com câmera, a gente está com luzes. Então, tudo isso bloqueia o campo. Então, quando a Carol convidou para fazer pessoalmente, eu falei, Carol, a gente tem que cuidar do campo, né? Então, eu coloquei alguns bloqueadores, a gente acha que vai ser suficiente. São essas plaquinhas aqui, meninas. São umas plaquinhas bloqueadoras. Os bloqueadores. Se quiser tirar do plastiquinho, Para pode que tirar. dê certo quando você for fazer. Para eu usar só o campo dela. Entendi. Porque eu tenho que ficar totalmente neutra, eu não tenho que pensar em nada e entrar somente no campo dela. Perfeito. E os metais, vocês devem estar achando que é um assunto novo. Não. A era vitoriana, por exemplo, foi marcada pelos metais, onde as mulheres usavam aqueles vestidos verde esmeralda e aquele pigmento soltava fácil. E o que eles descobriram que segurava o pigmento? O arsênico. Então as mulheres iam para o baile e uma única mulher era capaz de intoxicar 20 pessoas de forma letal. Caramba. Então, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver que foi a cor assassina. Tá. Por conta do arsênico. E o arsênico está onde? Em pesticidas, em maquiagens. Ele está em muitas coisas hoje, né? Hoje, né? Na água, no escoamento, na plantação, ele escorre para a terra. Então, assim, é sempre o nível de metal que você vai estar no corpo. Por isso a gente escolheu falar do metal para Ju. Tá Vamos bom? começar então. Vamos lá, Ô, Glaucia, ainda Ju. bem que eu não vou fazer esse negócio ao vivo, você imagina? Hein, meninas? Você sabe que é um pouco delicado fazer ao vivo, o que pode dar. Uau, fiquei curiosa, vamos deixar para um momento ali, sem câmeras. Vamos lá. Então eu preciso que a Ju esteja posicionada para o norte e eu vou entrar no campo dela, tá? A gente tem uma bússola aqui que está marcando para o norte, tá? E eu vou entrar no campo. Ó, você pode ver que ele vai reto, Tá. até um ponto que ele se recusa a entrar. Eu forço, ó, ele não entra. A minha mão continua na mesma posição, tá vendo? Então o campo da Juliana é aqui. Existem pessoas que têm o campo um pouco mais amplo e outros um pouquinho mais curtinho, tá? Então o campo da Ju é aqui, o timo tá aqui, então eu entro no campo dela, aqui, entro no campo. Então eu preciso achar a neutralidade dela. Aí, tá paradinho. Então eu pego um biotestador, não vou falar qual é, eu gosto de geralmente não olhar, e vou ver esse metal. Tá. Ele repeliu. Isso quer dizer que no campo dela não tem. Tá feliz que não tem, né? Que legal! É o arsênico. O arsênico a gente já conseguiu tirar da Ju, era bem intoxicado, né, Ju? Testou positivo. No início testou positivo. Então a gente vai pegar outro que saiu. Esse é o cobalto. Tá. Cobalto tem muito produto de limpeza, que seja de cor azul, jeans muito escuro, também tá? tem. Aquele sabãozinho em pó líquido azul. Peraí. Aqui. Olha lá, chumbo. A Ju Ela tá ótima. É porque ela está em tratamento. É porque a Ju está em tratamento. Então já saíram muitos metais. 11ª sessão. Ó, você viu? Só de eu pegar titânio, Também não tem. tá? Eu vou chamar o Ivair. Vamos lá, Ivair. Quer vir? Tem diferença, doutora, a questão homem, Ó, mulher e... Tem. Aqui entrou, ó, o níquel. Tá. Tá vendo? O níquel tem Olha aí. como ele vira. Eu não sabia que você ia fazer a pergunta, mas o testador de homem e mulher está no meu bolso. Ah, é diferente. É verdade, ó. Você vai ler, não fala o que está escrito, tá? Para as Tá, pessoas, tá tá? bom, tá. E o outro tá aqui, ó. Tá. Isso, Já na entendi. verdade, é pra gente afinar o teste, para Tá bom. você calibrar o seu teste. Tá. Então, eu vou encostar na Ju, Com o feminino. ó. Aqui tá escrito ovário. Então, ressona, ela tem ovário, tá? Choquei. Algum menino quer fazer o teste Olha. do masculino? O cara do Deus. E aqui tá escrito testículo. Então, é onde a gente calibra. Eu deixei no bolso para calibrar no começo, eu esqueci, sorte que você Entendi. lembrou. Você viu isso, Glaucia? Tem outro aqui também, ó, quer ver? Muito legal. Deixa eu testar outro aqui, peraí. Opa, peraí, deixa eu trocar. Bom,
com isso já estão entendendo que funciona, né? Já é algo que... Eu acho que quando a gente fala do cachorro, do pet, da ligação que a mãe faz, é mais fácil da gente conseguir entender, né? Ó. Masculino. Aqui tem frequência de masculino. Espero que o feminino aceite, né, Ju? Aceitou. Tem ovário, tudo certo, olha lá. Esse é o calibrador. Muito legal, muito legal. Se você falar que eu tenho tempo de fazer um teste para as pessoas ensinar a fazer em casa... Ah, dá? Você é um aurímetro. Isso aqui chama aurímetro, tá? Nós somos aurímetros. Porque você não tem uma corrente eletrocelular magnética, então você é orgânica. Tudo tá no bolso, né? Tudo tá no bolso. É mágica, né? Vai tirando. Sorte que escolheu uma roupa que tinha bolso. Existe um teste que chama o Ring Test, que é o Bidort. Ela vai pegar os celulares para mostrar como é que funcionam os bloqueadores. O Ring Test, o Bidort, que esse teste ele tem uma variação, tá? Ele já tem há muitos anos, é um médico engenheiro, eu adoro isso, um médico que vira engenheiro por conta disso, isso é muito bacana. E ele vai mostrar a ligação da corrente celular. Então, se a Ju é orgânica, eu vou pegar um material orgânico e um inorgânico. Todo mundo pode juntar os dois dedos assim. Ah, tá. O ideal é tirar, né? O melhor é que você tá com pulseira e tal. Posso fazer em você, se você quiser. Então, quer que eu faça em você? Eu vou fazer. Pode? Esse pode, é orgânico, né? Vamos lá. Todo mundo. Eu vou até aí, eu posso ir até aqui. Então, você não precisa apertar, você vai fazer como se fosse um círculo. Consegue tirar esses anéis? Também. Tira tudo, tem problema. Tudo. Vamos lá. E eu vou tentar abrir. Então, isso aqui é uma corrente eletromagnética celular, que está completa no corpo dela. Eu vou romper ou não o sistema. Então, eu vou tentar abrir, você pode segurar forte, tá? Eu não consigo. Ficou mais difícil. Ficou difícil. Agora eu vou colocar para ver se o corpo dela aceita essa matéria orgânica, é um algodão, tá, Carol? Eu abri com um pouquinho mais de facilidade, mas foi difícil, não foi difícil? Então esse é orgânico, ele rompe um pouquinho, mas ele não rompe porque ele é orgânico. Agora segura esse anel na mão. Não, só segura assim, isso. Aí eu vou tentar abrir. Nossa Senhora. Eu fiz a mesma força, ó, quer ver de novo? Ela fez a mesma força. Quer dizer que esse material inorgânico quebrou a corrente dela. Roubou tudo. Isso você pode fazer com alimento, você pode fazer com metal. Mas, doutora, agora é uma dúvida, né? A gente tem perguntinhas do público. É o seguinte, a gente convive com tudo isso e usa... existe uma forma, então, de diminuir o impacto do que as coisas que fazem parte, né, então, da nossa vida e que, enfim, de certa forma... a gente não para pensar que pode ter essa quebra, essa interferência. Que a gente possa, então, conviver de uma forma melhor? Pode. Vou usar o exemplo da nutricionista que você disse, come o tomatinho sem agrotóxico. Porque a gente é humano, vive num mundo de humano e as coisas estão aqui, né? Então, existem os conservantes, os corantes, os estabilizantes. Amplamente colocados, os metais estão nos alimentos. Então, nas embalagens no supermercado, você geralmente encontra alumínio e titânio. Então, use menos coisas embaladas. Então, por exemplo, ao invés de você usar uma sardinha na lata, que é uma lata que tem níquel, use uma sardinha fresca. Né? Existem formas de você procurar. Também porque o que está no mercado é produto alimentício, não é um alimento. Verdade. E para fixação do conservante, precisa de um metal. Entendi. Porque aquilo é orgânico. Para fixar alguma coisa, eu preciso de alguma coisa inorgânica. Aí entra os metais. E tem metais, Carol, perigosíssimos, como o mercúrio, que ele rompe a barreira hematoencefálica. Então, você tem as doenças degenerativas. Por causa do mercúrio. Demência, autismo. E o que chama muita atenção quando a gente fala negócio de metal, vale lembrar, quando a gente pega um exame, vê ali o valor de referência, até tanto, nananã, você fala, tô abaixo do valor de referência. Gente, não é normal nem ter, então não deveria nem existir valor de referência nesse assunto, não é, doutora? Você é boa nisso, hein? Ai, doutora, a gente estuda há 10 anos. Referência muito bom. Não, é valor de referência para metal pesado, você fala assim, mas o pouco que você tem já não é muito bom, né? Aquela referência, na verdade, é para a pessoa que trabalha com aquilo. Entendi. Então, por exemplo, eu tenho um paciente em tratamento que ele veio por Parkinson. Como eu sou cirurgiã dentista, aonde eu identifico o metal? Dentro da boca. Eu não identifico em outro órgão. Só que a hora que eu remover de dentro da boca,
melhora outro órgão. É efeito colateral normal. Entendi. Seu corpo ele precisa ser regenerado. Então, aquele valor de referência é quanto que a população está contaminada. Entendi. Então, ela está contaminada de 10 até 50. Só que quanto era bom você estar? Em nada. Nada. Esse era o ideal, que você não estivesse contaminado. Perfeito. Né? E cada corpo vai tolerar de uma forma, dependendo do processo inflamatório, Carol. Eu vou fazer o seguinte, então agora eu vou agradecer a Ju, que esteve com a gente. Obrigada. Obrigada, Ju. Amei. Obrigada. Parabéns, que tá dando certo. Você viu que já saiu um monte de coisa. Já saiu um monte de coisa. Já Maravilhoso. saiu. Vou te Vai lá, agradecer, Ju, que agora a Cláudia. gente vai responder umas perguntinhas do Tá público. ótimo. E já nós vamos falar como, claro, depois que você descobriu o problema, como você reverte, que foi o caso da Ju. Sim. Perguntinha do público na tela, olha lá. Obrigada, Simone, um beijo pra você. Tem como tratar TPM com biorressonância? Meu abdômen fica enorme. Carol, eu acho super legal as perguntas que entram, mas isso é tudo muito individualizado, Tá. né? Então, que eu vou falar que sim, a resposta é sim. Eu tenho um paciente que eu vejo marcadores de TPM pela boca, porque lembrando que eu consigo ver pela boca, tá. né? O abdômen dela fica inchado. Por quê? O que ela come? Qual é o metal que ela está intoxicada? Quais os sentimentos que ela tem? Né? Tem pessoas que não conseguem dormir 2, 3 dias na TPM. Ela fica. Então, como é que fica essa serotonina dentro do corpo da pessoa? Tá. Então, existe um desequilíbrio, mas dá para tratar a biorressonância assim. A gente trata bastante paciente de TPM pela biorressonância. Que bom. Vamos para a próxima, olha lá. Obrigada, Flávia, um beijo. O excesso de eletrônicos, como celular e computador no home office, altera, então, essa corrente do nosso corpo? Como neutralizar? Altera muito. Eu tenho muito paciente, mas muito paciente intoxicada por energia telúrica e energia eletromagnética. Posso usar o exemplo do celular, né? Eu peguei aqui, o meu tem um bloqueador. Tá. Posso mostrar? Pode. Pode? Que isso, gente, vende na internet, tá? Você coloca um bloqueador energético. Eu vou fazer o o-ring test na Carol para ver ela segurando um com e um sem, tá bom, Carol? Oba. Para você ver como Tiro de interfere. novo tudo? Tira. Tira. Tira de Coloca, tira, coloca, Vamos, tira, não tem problema. A gente bota aqui a pessoa. Na próxima pausa, Justo você hoje ainda vim com um monte. Você já percebeu que eu adoro um bando de anel mesmo, né? Já vim com um monte. Vamos Então lá. a gente vai ver se a corrente eletroenergética celular dela, como é que está funcionando. Ela vai segurar esse. Meninos, querem pegar o meu face shield? Por favor, melhor, né? Que a doutora precisar chegar perto, é melhor a gente fazer direitinho. Quer que eu Pronto. coloque, Carol? Quer que eu coloque? Não, fica tranquilo, ó, tá cheio de coisa. Tá tudo bem. Pronto. Pronto. Eu entro assim aqui todo dia, Xirra. Ah, é? Ainda bem, né? Ainda bem. Vamos lá. Então vamos lá, faz o ring teste. Isso, eu vou tentar abrir, tá? Foi um pouquinho difícil. Mas tá. Mas você também fez uma força. Fiz uma força, tá. Tem que fazer a força, tá? O meu tem o bloqueador. Vamos ver como vamos ver. funciona. Não, tô fazendo a mesma força. Eu não consigo nem abrir. Choquei. Então, isso é o bloqueador que você perguntou. Tem como amenizar? Tem como amenizar, tá? Colocar bloqueador em tudo. Existem uns bloqueadores de tomada, são super difíceis de encontrar, tá? Vocês procurem na internet, tem de vários preços, não vou falar nome, mas tem uma série de coisas que podem ajudar vocês, tá bom? Muito legal. Tem mais uma perguntinha, dá tempo, olha lá. Tá. Obrigada, Patrícia, um beijo. A emissão de Wi-Fi gera frequência, assim como ondas de rádio. O quanto influencia o nosso campo? Como não ressonar na mesma frequência, caso seja negativa a influência quando estamos nesse meio? Ressona total, influencia total, né? Acho que a gente já escutou, notícia ruim engorda, né? A gente já escutou esse bordão. Quando você ressona negativo, você fica mais vulnerável ao campo que está negativo. Tá. Quando você está mais positivo, você está mais vulnerável ao campo que está positivo, tá? Então, como? Você tem que se bloquear, você tem que fazer a sua oração, você tem que se proteger. Todos nós estamos contaminados, não sou eu. Eu faço isso faz bastante tempo, mas eu também estou contaminada, porque me contamino diariamente. Então, eu descontamino, contamina de novo, descontamina, só que é melhor do que contaminar. Entendeu, Carol? Gente, faz todo sentido isso. O público, obviamente, não sabe nem viu, porque eu faço isso fora do ar, mas todos os dias eu entro há muitos anos e eu tenho a minha oração antes de começar o programa. Eu vi ela fazendo, é verdade. De costas. E é um acho jeito de se blindar. tem me protegido ao longo desses anos. Com assim, certeza, né? Carol. Graças a Deus. Vocês viram como, né? Porque a gente está aqui em contato e... Enfim, já você conta se a gente toma alguma coisa, se tem também Ótimo. gotinhas, esse Tá tipo de bom. coisa. Vamos lá, dá tempo de mais uma perguntinha na tela.
Obrigada, Leila. Um beijo. Biorressonância para autismo infantil. Seria interessante? Que pergunta maravilhosa, Leila. Posso chorar ao vivo? Pode. É porque a gente trata uma filha de uma amiga minha. Ai, eu vou chorar. Ai, não podia esse pedaço, aqui tem, né? Não, aqui tem essa energia. Eu choro junto, doutora. Aqui você não está entendendo. Aqui... Kelly, um beijo. Beijo. Vamos conhecer a Kelly se ela quiser. Ela mora em Nova York, mas acho que ela pode vir. Olha. E a gente trabalha com a biorressonância com a pequenininha dela. E a gente tem ótimos resultados. E ela começou a falar, ela começou a ter contato com os alimentos. Que legal. Então você consegue sim. Gente, olha que demais. Esse programa é tudo, Não né? sabia que eu ia chorar, essa Então, parte não estava mas combinado. Vem aqui, chegou perto, aqui eu falo. Vira tudo chorando perto de mim. Dá tempo de mais uma, Gláucia? Na tela. Obrigada, Sandra. Um beijo para você. É possível detectar doenças autoimunes e descobrir o que está causando, então, a doença? Sim, é possível. Porque muitas vezes você não tem uma única causa. Lembra dos soldadinhos que eu falei? Você precisa de soldadinhos recrutados para trabalhar. Então aqui a gente tem marcador de órgão, de metal, de alimento, porque existem alimentos que não ressonam com algumas pessoas. Eu, por exemplo, não posso amêndoa. Tá. Amêndoa não ressona comigo, então eu não como nem farinha de amêndoa, nem a salada com amêndoa, porque não ressona comigo. Então tem como sim. Tá aí. Doutora, para encerrar, tem como fazer um tratamento, então, diário? Então, para se bloquear, vai ter ali a gotinha de uma dessas que a gente descobriu e você tem que fazer uso, coisas do tipo? Ela conhece a gotinha, olha, tem sim. Eu leio muito sobre medicina quântica, eu acho o máximo. Tem os frequenciais que ajudam bastante a gente e tem também os aparelhos de inteligência artificial, que aí eles vão tirar esses metais ou ressonar esses alimentos com uma velocidade muito maior, porque você vai colocar o paciente em frequência e quando você entra em frequência, você quebra a molécula. Então você vai ter as sessões, como a Ju comentou, para fazendo a limpeza e outras durante toda a rotina dela fora dali. Exatamente. Que ela também vai se cuidar. É isso mesmo. Doutora, muito obrigada, foi fantástico. Foi um que gostoso poder aprender mais. E como eu disse no início, não é palpável, mas faz todo sentido. Quando a gente, né, entende, vou deixar o contato para vocês, tá? Lá no Instagram para seguir, doutora Elisângela Parron é o @ doutora abreviado, Elisângela com Z, tá? Parron, tudo junto, P-A-R-R-O-N no final. @ doutora abreviado Elisângela Parron. WhatsApp da clínica para quem quiser saber mais, 94744-2011, 94744-2011. Lembrando, a doutora é odontologista pós-graduada em medicina integrativa. Mandem mensagens porque o assunto é realmente fantástico. Muito obrigada. Obrigada, foi um super prazer, viu? Obrigada, Volte.